Salve, salve pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Wesley Podcast. O Matheus falou que tá funcionando e não sabia que funcionava também, então já vou pedir o seu like, deixa o like aqui no nosso episódio para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e encaminhe para mais pessoas. E também se inscreva no canal e compartilhe o nosso podcast. Já estamos aí batendo próximo ao episódio número 100 e é uma grande honra e um prazer conseguir trazer essas informações de qualidade para vocês. Hoje nós temos um tema de episódio que muita gente pediu já há bastante tempo, que é transtorno obsessivo compulsivo. E como minha convidada de hoje, eu tenho a honra de receber a Kemi Brito, que é psicóloga de formação e também é supervisora operacional na clínica BeHealth. Para quem não sabe, eu sou sócio de uma clínica interdisciplinar em saúde. A gente já tem quase 100 psicoterapeutas e 2.000 e poucos pacientes ativos. E a Kemi é a nossa supervisora operacional. E é um prazer enorme recebê-la aqui. Obrigado pela presença, veio de longe. Obrigado pela presença, Kemi. Eu que agradeço. Tá nervosa? Um pouquinho nervosa por estar na frente do Wesley Delanogari, mas acho que as coisas vão fluir. Não, fica tranquila. Só um bate-papo que tem umas 100 mil pessoas assistindo, mas é super de boa. Só isso. Depois do minuto 50 fica mais fácil, fica tranquila. Brincadeira. Transtorno obsessivo compulsivo. O que é o transtorno obsessivo compulsivo para a galera que está assistindo? Porque muita gente fala assim... eu tenho toque porque eu tenho que conferir não sei qual tal coisa. O que é, o que não é, o que a galera acha que é e o que de fato é o toque? Uhum. De fato, isso é um mito muito comum, né, Wesley? As pessoas costumam achar que o toque é um diagnóstico que é fácil de ser identificado e que a pessoa comum pode chegar e dizer, fulano tem toque. Perfeito. Mas a gente já começa com o primeiro mito sobre o toque aí nessa esfera. O toque, ele é um transtorno psiquiátrico, que até pouco tempo ele não tinha um bloco próprio, ali um capítulo próprio no DSM, ele estava incluso dentro dos transtornos ansiosos, mas se percebeu que apesar da ansiedade ser um fator predominante dentro do transtorno obsessivo-compulsivo, existiam outras especificidades que caracterizavam mais o transtorno obsessivo-compulsivo, como, por exemplo, as obsessões e as compulsões. Perfeito. As obsessões e as compulsões, elas estão presentes em outros transtornos, mas quando se trata do toque, existe uma relação entre elas, né? Então, as obsessões têm uma relação direta com essa compulsão. O indivíduo, ele tem um comportamento ali na intenção de minimizar um sofrimento, uma ansiedade, com coisas que, às vezes, beiram até um absurdo. Assim. A gente olha e diz, mas não tem uma relação direta entre esse pensamento e esse comportamento que está sendo executado. Em alguns casos, existe uma relação, só que até nesses casos, como, por exemplo, em casos de lavagem, né? O indivíduo tem medo de, peguei nessa mesa, vou pegar germes. Que é um comum, né? É um comum. É meio comum esse. E aí eles vão e lavam a mão. Aí a pessoa diz, mas tem uma relação, então, entre essa obsessão e essa compulsão. Mas quando se trata do toque, isso é exagerado, é pesado. Não é simplesmente vou ali lavar as mãos. Vou passar 4, 5 horas lavando as mãos até chegar ao ponto de ferir, sangrar mesmo, e de causar algum problema mais grave, digamos assim. Né? E aí, já tomando como essa questão dos mitos, um outro mito muito frequente é que o toque é um transtorno raro. Hoje a gente já sabe que não é bem assim, né? Que o toque ele atinge entre 2% a 3% da população geral. Bastante gente. E aqui no Brasil existem dados que comprovam que, em média, 3 a 4 milhões de pessoas podem ser acometidos aí pelo toque. Aí, no caso, quando você diz assim, essa porcentagem, isso quer dizer realmente o transtorno de fato, né? O transtorno de fato, que acham não os que traços. Ou seja, é uma pessoa que tem o transtorno e que prejudica a qualidade de vida, o trabalho... Total. Tudo mais, né? Isso. Porque traços... você perguntou qual seria a diferença entre o transtorno e o traço. O traço, normalmente, é quando a pessoa ela preenche alguns critérios, mas não há uma gravidade, não em termos de tempo, de intensidade, né? Então, por exemplo, eu sei que você é muito organizado, né? Então, uma pessoa que é ali muito organizada, ela é meio metódica, mas caso as coisas não estejam 100% ali simétricas, como aquela pessoa espera, aquilo pode gerar um desconforto,
mas não um sofrimento tão intenso. No toque, a gente vê um sofrimento exagerado mesmo, algo potencializado ali, sabe? E aí, quando eu falei contigo no WhatsApp, eu até falei assim, Wesley, eu posso lhe explicar por que eu escolhi falar sobre o toque. Né? Então, por que eu escolhi falar sobre o toque? Há alguns anos, eu participei de uma supervisão com um grupo de pessoas. E como no meu primeiro ano atuando na área clínica, eu atuo ali desde 2015 na área clínica. No meu primeiro ano atuando na área clínica, eu atendi um caso de toque. Só que, na época, eu estava em uma outra abordagem, que não tinha uma base científica. Eu não me sentia segura, eu pensava até em desistir da psicologia nessa época. Perdão, qual ano que foi? Em 2015, mais ou menos. Né? Então, eu não estava muito segura ali. E eu recebi um caso de um paciente que ele tinha uma necessidade muito grande de ter certeza sobre as coisas. Então, ele estava na escola, ele estudava numa escola militar, que era muito rígida, bem metódica, e o tempo inteiro ele se questionava, será que eu falei alguma coisa errado? Ele repetia isso com muita frequência. E quando ele chegou para mim no consultório, como não existe uma base, eu vim ali do interior da Bahia, para a gente conseguir fazer alguma especialização, era um sacrifício, a gente tinha que juntar um time para conseguir trazer, né? Então, eu não entendia muito bem o que era aquilo. Fiquei muito confusa, não fazia ideia do que... Tempos depois que eu vim parar e pensar que aquele paciente tinha toque. Entendi. Então, naquela época, eu não ajudei muito bem esse paciente. Quando eu estava nessa supervisão, alguns anos atrás, eu já entendia um pouco mais sobre o toque, porque eu busquei estudar sobre isso. E dentro do grupo, com mais ou menos 10 profissionais, quando a colega falou sobre o caso, para mim era muito claro que era um caso de toque clássico ali. Clássico, daquele que a gente bate o olho e diz, é toque. Não tem como não ser. E ninguém no grupo falou sobre isso, da possibilidade de ser toque. Falaram sobre algumas... porque eram profissionais de outras abordagens. Eram profissionais da abordagem, só que não tinham prática com relação ao paciente com toque. Né? E aí, quando eu sinalizei para a colega essa possibilidade, olha, eu acredito que seja um caso de toque, né? Você já ouviu falar na EPR? Essa colega falou que nunca tinha escutado falar na EPR, que é o tratamento padrão ouro para toque. E aí, desse dia em diante, eu fiquei muito incomodada com relação a isso. Eu comecei a observar que poucas pessoas na internet falavam sobre isso. Né? A gente vê muita gente falando sobre ansiedade, sobre TDAH, principalmente, sobre depressão, mas poucas são as páginas na internet que falam sobre o toque. É verdade, né? É verdade. Eu cheguei Inclusive, a gente está no episódio 70 e poucos e é um podcast tem meio que de tudo, mas realmente de saúde mental por conta de eu ser da área. E a gente nunca conversou sobre toque. Exato, e eu mandei mensagem pro Jean um tempo depois falando assim, Jean, eu queria um curso só sobre o toque, algum curso de formação, você tem como me indicar? Ele falou, você falando isso, eu realmente não me recordo de ninguém que faça um curso só sobre o toque. Aí eu falei pra ele, eu vou procurar alguns e te mando, pra você me dizer se tem algum que seja de confiança. E aí, todos os cursos que eu encontrei eram com base em pseudociência. Olha só. Todos, né? Um único, da Cristiane Bortoncello, que foi orientanda do Cordioli. Era um curso mais sério que o Jean falou assim, esse aqui é de confiança, vai nele, né? Porque eu queria saber como é que estava sendo passada essas coisas do toque. E o legal é que ali dentro do curso a gente tem bastante supervisão, que é uma coisa que as pessoas não procuram e é o que melhora mesmo a prática. Então, como isso justifica eu ter escolhido essa temática para o podcast? O toque ele não é mais um transtorno considerado raro, como eu te falei. Ele é um transtorno que ele acomete ele é precoce, né? Ele acomete principalmente as crianças e os adolescentes. E quanto mais cedo essa sintomatologia aparece, mais grave é o toque, né? Então, existe a possibilidade ali de maiores comorbidades, de até uma comorbidade relacionada ao transtorno de tique, por exemplo. Então, ele é muito mais grave, é um transtorno que não é raro, ele é muito mais grave, ele acomete cada vez mais pessoas jovens e ele é um transtorno crônico. Ele não tende a remitir sem o tratamento e hoje, segundo a OMS, ele é considerado uma das 10 doenças mais incapacitantes do mundo, sendo comparado, inclusive, à esquizofrenia. Olha só. Então, na minha cabeça era assim, uma coisa tão grave assim, que acomete as pessoas jovens e pode seguir até o resto da vida dessa pessoa, e a gente não tá falando sobre isso.
Né? Eu falei, não, vou aproveitar a oportunidade. É um excelente tema. E muita gente realmente me pede e muita gente me pergunta, mas assim, a gente tem que escolher as batalhas que a gente enfrenta. Então eu já falo sobre muita coisa, TDAH, rotina. Então a gente acaba não falando muito. Outra coisa que me pede muito é autismo. Eu trouxe o Lucelmo para falar aqui. Mas então diz para nós, assim, Kemi, o que caracteriza exatamente o transtorno obsessivo compulsivo? Tá. É o sujeito ter um prejuízo por conta de rituais, assim? Sim. As principais características ali, quando a gente vai diagnosticar um paciente com TOC, é a presença de obsessões e compulsões. Pode né? ser só um. Pode ser um ou outro, e eles tomam um tempo considerável da vida do sujeito, diariamente, ali em média 1 hora por dia, e traz prejuízos para diversas áreas. Não dá para, só tenho TOC no meu convívio social, em casa eu não tenho TOC. Não, ele traz prejuízos em diversas áreas da vida do sujeito. É importante também que o psicólogo se atente se essas características elas não existem por conta de alguma medicação, de alguma substância, e vem aí o diagnóstico diferencial também, para ver se não é um transtorno de ansiedade, na verdade, que está sendo confundido. E aí vem para essa questão da característica específica que você me pergunta. Tá, como é que a gente vai diferenciar, então? A gente tem as obsessões e tem as compulsões. As obsessões são pensamentos repetitivos, involuntários, cansativos, que tomam ali a mente do sujeito. É um pensamento intrusivo e cola feito um chiclete. Né? Os pacientes falam muito isso. Eu não consigo tirar isso da minha cabeça. Eu tenho uma paciente que ela, quando está conversando comigo, ela começa a fazer assim com a cabeça, eu já sei. Tem algum pensamento ali que está causando muito incômodo para ela, né? E você vê que existe uma... Qual que é a maior porcentagem? É só obsessão ou sempre vem junto? Não. Ou alguns pacientes apresentam mais só as obsessões, alguns pacientes as compulsões e alguns apresentam os dois. E o mais curioso do TOC é que o TOC tem muitas dimensões, né, Eslen? E aí... é como se a gente estivesse lidando com diversas doenças dentro de uma só. Porque essas dimensões, elas vão migrando. Às vezes o paciente está só ali na fase da verificação. Às vezes ele está na fase da lavagem. Às vezes ele está na fase da simetria. Então, ele é um transtorno complexo justamente porque o paciente vai migrando. Não tem uma coisa fixa, digamos então assim. O cara não fica só com o toque de sujeira. Ele vai... Normalmente há uma migração para outros tipos de dimensões. E aí é uma coisa que a ciência traz. Será que o TOC é uma doença só? É um conjunto de doenças dentro de uma? Né? E aí, em termos de obsessões mais comuns que a gente tem, são as dúvidas eternas. Né? Os franceses antigamente chamavam o TOC da doença da dúvida. Porque eles querem ter certeza, eles têm uma necessidade de ter certeza sobre tudo. Assim. Ter certeza é... Sim, possível, né? Só que para nós que não temos TOC, é tranquilo, tá bom? Não sei se vai dar certo aqui o podcast com ele. Deixa eu te falar um negócio, Kemi. Eu tenho uma pira. Eu não tenho TOC. Talvez eu tenha traços. Porque, assim, eu tenho uma pira, assim, muito... Se você perguntar pra minha noiva, ela vai explicar com mais propriedade. Eu tenho uma questão com agenda, entendeu? Vou te dar um exemplo. Um exemplo que aconteceu ontem. Hoje de manhã eu tenho que correr 12 km. Amanhã eu vou dar uma palestra em Balneário Camboriú. E normalmente eu faria o meu longão amanhã de corrida. Só que eu vou fazer hoje, depois do podcast. Só que eu ia fazer de manhã. Aí ontem eu deitei e dormi, 9h30 da noite mais ou menos. Aí eu fiquei assim... Falei, cara, amanhã de manhã eu tenho que acordar 5 para fazer o longão, porque depois eu tenho reunião, não sei o quê. Aí eu decidi não fazer o longão de manhã. Eu levantei da cama, fui no meu escritório, abri o computador e mudei na agenda. Eu não precisava ter feito isso, cara. E é assim com tudo. Se eu tô num lugar e eu mudo alguma... Claro que não tô pedindo um diagnóstico aqui, né? Eu tô te dando um rolê de certeza. Eu preciso mudar a tarefa na agenda, senão eu não consigo prestar atenção no negócio. Mas... Você tem noção que eu não consigo prestar atenção? Tipo, se eu tô aqui com você, eu falo assim, não vou correr mais hoje depois do podcast, vou amanhã que é melhor. E você tá falando, eu tiro aqui, ó, eu mudo na agenda e eu boto aqui, porque eu me sinto seguro. Parece que me dá uma segurança.
Aí a gente precisa avaliar até que ponto isso não é uma ansiedade ou uma cobrança excessiva. Mas é isso no volume máximo? No volume máximo. Mais ou menos. É extremamente exagerado, é um sofrimento muito grande. Um exemplo de obsessão. A gente tem como as obsessões mais comuns pensamentos blasfemos, né, relacionados à religião, a questões sexuais. Eu tinha um paciente que ele, às vezes, tinha alguns pensamentos da possibilidade dele... Ele, quando estava excitado, ele pensava em homens, tá? Só que, Kemi, o que é que caracteriza? Porque pode chegar um paciente falando isso e, de fato, sei lá, o paciente não se aceita ou algo do tipo. O que diferencia o paciente que tem toque de um paciente que talvez não aceite, por exemplo, aquele pensamento, é a relação prazer-sofrimento. O paciente que ele tem toque, ele sofre com aquilo, sabe? Então, é um paciente que fica muito mal. Não tem assim, em alguns momentos ele sente um tesão naquilo ali que ele tá falando. Não, ele sofre muito com aquilo. Então, essas obsessões mais comuns seriam relacionadas já a conteúdos sexuais, essa dúvida interminável que eu estava te falando, né? Você falou dessa situação agora... Um paciente com toque iria me perguntar e iria continuar insistindo nisso. Entendi. Não, peraí. Mas deixa eu entender isso aqui melhor. Ele precisa ter certeza absoluta daquilo. Sabe? Ele tá aqui conversando com você, ele te diz assim... Eslen, eu te falei alguma coisa estranha? Entendi. Se eu te perguntar isso agora, você vai me dizer, não, Kemi, você não falou nada estranho, a gente vai seguir com o podcast. O paciente com toque, ele vai me perguntar várias vezes. Peraí, não, mas deixa eu ter certeza. Entendi. E aí ele sai daqui e ferrou, fica com isso o dia inteiro. E ele fica o dia todo ruminando com relação Talvez por isso ali. Que era muito confundido com ansiedade, realmente, né? Exatamente. Imagino que deve existir uma sobreposição grande, né? O cara com toque tem transtorno de ansiedade também, deve ter uma tem a comorbidade, sim, é uma comorbidade, uma das comorbidades mais comuns. Então, a gente tem a obsessão, né, que seria esse pensamento chiclete ali, que cola na mente do paciente. E aí, em resposta a essa obsessão, na maioria dos casos, a gente tem uma compulsão. Essa compulsão, diferente da obsessão, ela é voluntária, é um processo de escolha, né? O paciente escolhe agir de determinada maneira, visando reduzir aquela ansiedade, aquele sofrimento, aquele desconforto. Tipo, pegar o celular e anotar na agenda. Seria o... Eu sinto que você quer que eu te dê um diagnóstico. Basicamente isso, só que de uma maneira exagerada, né? Então a gente tem aí como compulsões comuns essa questão da lavagem. Inclusive, quando a gente fala de toque, a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas é essa questão da lavagem, né? Acho que é muito comum em filme, né? Na cultura pop. Sim, traz muito essa questão da lavagem. Só que até essa lavagem, como eu te falei, é excessiva, né? Uma lavagem que o paciente chega a se ferir mesmo, a ter problemas de pele, chega a sangrar, porque ele não passa... o paciente demora demais no banho, 30 minutos? Não, ele demora 4, 5 horas tomando banho. Uma vez eu atendi um paciente com toque que ele tinha que... Era exatamente isso, tipo, antes do banho, ele passava álcool em gel no banheiro inteiro, era um negócio complicadíssimo, assim, um turno da manhã, da semana, todas as manhãs era para tomar banho, era bem complexo. É isso, nível, né? É um nível muito complexo, um nível que assusta mesmo, né? Mas assim... Desculpa se a gente interrompendo, pra gente construindo junto. Fica tranquilo. O cara, quando lava, ou vai lá conferir se desligou o fogão, de forma, né? Ou fica perguntando se deu alguma coisa errado, ele fica meio que, tipo, a obsessão aumenta a ansiedade, ele faz um comportamento, o comportamento reduz a ansiedade. Funciona. Dá uma sensação de alívio. E o problema é esse. O problema dele manter esse ritual é que ele vai reforçando essa ideia no cérebro, né? Pô, me causou alívio, por que é que eu não vou fazer? E aí a gente, entrando já, fazendo o link com o próximo fator que eu ia falar relacionado ao toque, são as compulsões mentais. As compulsões mentais, a gente fala pouco dela nas redes sociais, mas elas são as piores, ao meu ver, assim. Por quê? Porque são compulsões que não são visuais. Se o terapeuta, ele não fizer uma anamnese bem assertiva, ele não fizer as perguntas corretas, ele não vai identificar. E, normalmente, a própria família e o paciente têm uma dificuldade em identificar que existe um problema ali, porque o que são essas compulsões mentais? Rezar, por exemplo. Rezar de maneira excessiva. Ou pegar um pensamento negativo e transformar em um pensamento positivo. O que é que tem de mal em rezar? Não, eu tô com uma sensação estranha, eu vou rezar o dia inteiro. Tá, o que é que tem de tão grave assim? Então, esse paciente, ele reza, ele sente a sensação de alívio e ele não consegue perceber que existe algo
disfuncional, problemático ali naquela relação. Então, a compulsão mental, ela costuma ser a que dá mais trabalho para a gente identificar dentro do setting terapêutico, e ela é uma das principais responsáveis pela demora dos pacientes para buscar ajuda terapêutica. Existe um estudo científico que ele mostra que do aparecimento dos sintomas até esse paciente receber o diagnóstico de TOC, leva em média 11 anos. Caramba, cara. O bipolar, uma vez eu li um que mostrava que era 15. Olha só. Muito tempo. Muito tempo. Aí, quando se trata de um transtorno que ele não remite com um tempo sem o tratamento adequado, então o paciente vai viver aquele sofrimento ali por muito tempo. E no TOC tem um componente, acho que talvez um pouquinho diferente dos outros, porque o paciente, ele aprende, né? Isso daí tudo no cérebro vai virando memória, vai fixando. Ele começa a aprender a fazer os rituais. Imagino que quanto mais distante do aparecimento, mais difícil é o tratamento. Mais difícil é o tratamento. Já virou meio que uma rotina, né? Sim, tanto que quando a gente... um paciente que recebe alta, por exemplo, às vezes eles perguntam essa questão quando a gente está trabalhando a prevenção à recaída. Tá, e se eu remitir? E aí a gente precisa explicar a diferença entre remissão e lapso. Né? Que remissão, realmente, eu recaí, preciso retomar o tratamento. E lapso é aquela escorregadinha que eu dou, repito um padrão, mas não é nada grave, retomo o padrão estabelecido pós-terapia. Esse lapso, ele é muito comum dentro do paciente com TOC, porque como é um comportamento que já virou hábito, às vezes eles se pegam fazendo sem nem perceber. Exato. Tô repetindo ali o ritual sem nem me dar conta. Imagino que os experientes mentais sejam mais difícil ainda, né? Exatamente. Os mentais são os piores, né? É voltar toda hora. Imagina aí. Não, venho de uma família religiosa que fala que rezar é maravilhoso. Passei o dia todo rezando, qual é o problema que eu tenho? Não tenho problema nenhum. Exato. Né? E aí, além das compulsões mentais, a gente tem um outro fator que é o principal responsável pela incapacitação no TOC, que são as evitações. Né? Então, esse paciente, ele passa a evitar lugares, objetos e pessoas pelo receio mesmo de que aquela obsessão se confirme, né? Sei lá, eu vou naquele mercado, alguém da minha família vai morrer, né? Porque o paciente, ele tem um pensamento mágico, ele acredita que o pensamento dele realmente tem poder e que ele pode vir ali a matar a mãe porque foi naquele mercado. Então, eu não posso mais ir no mercado, porque se eu for no mercado, alguém da minha família vai morrer. Aí, esse paciente, ele passa a evitar estar em determinados locais ou estar com determinadas pessoas. Só que o grande problema da evitação nem é só esse distanciamento dos ambientes. O grande problema da evitação é que esse paciente, ele passa a evitar as coisas já por sofrer antecipado com o tempo que ele vai gastar para executar o ritual. Então, pensa, tem um paciente que ele sabe que se ele sair de casa, quando ele voltar, ele vai ter que ficar 5 horas tomando banho. Ah, entendi. Já se cria toda uma... Claro. Por que eu vou sair? Imagina o quanto isso não impacta em experiência de trabalho. Por exemplo, imagina você veio da Bahia para cá, se você tivesse toque com limpeza, ia ter que pensar, vou ter que passar num hotel, vou entrar no avião, vou para o aeroporto. Esse nem vem. Então começa a te impactar, né? Isso. Vou perder tanto tempo fazendo esse ritual que é melhor não ir. Você falou isso, eu lembrei de uma paciente que ela não fazia xixi fora de casa. Né? Ela dizia que se ela fizesse xixi fora de casa, ela ia engravidar. Ela achava que se sentasse ali numa privada, ela ia engravidar. Então, você tenta explicar, porque as pessoas às vezes pensam assim, não, vamos explicar para essa pessoa que ela não engravida, você explica tudo. Não adianta. Né? Dentro da cabeça dele existe uma lógica que ele tem certeza que aquilo ali pode acontecer. Então, essa paciente, ela começou ela não fazia xixi nos banheiros públicos. Depois, ela já não fazia xixi nem na casa da família, por exemplo. Então, ela agora só fazia xixi em casa. Ela passou a não beber mais água quando ela precisava sair, porque assim ela não ia precisar fazer xixi na rua. Só que ainda assim tinha vezes que ela sentia vontade de fazer. Aí o que ela fez? Ela parou de trabalhar, porque quando ela ia para o trabalho ela tinha que voltar correndo para casa. Inicialmente o pessoal do trabalho entendeu um pouco o problema dela e deixou ela trabalhar home office. Depois já não dava mais, ela tinha que voltar. E aí quando ela chega até mim, ela já não está mais saindo de casa. Porque não tinha como. Como é que eu vou sair? Você tinha vontade de fazer xixi, não vou fazer.
Né? Então, veja que a evitação, ela acaba sendo a maior causa de incapacitação porque o paciente deixa de se relacionar com outras pessoas, deixa de trabalhar, deixa de estar em vários ambientes por receio do que vai acontecer. Né? Mas aí, de novo, para evitação, para o contexto, isso aqui acho que é um aprendizado / dica que fica para todo mundo que está em casa aí, pessoal. Geralmente, em qualquer transtorno psiquiátrico, quando a pessoa busca uma ajuda profissional, é quando ela está no pico de incapacidade ou de problema que aquilo ali está gerando. Raramente alguém busca quando está começando ou se sente meio mal e vai buscar ajuda. Geralmente a pessoa espera não ter mais outra saída e busca ajuda. Para nós profissionais da psicologia, por exemplo, somos treinados a tentar resolver o problema e lidar com o problema, manejar o problema mesmo num momento de crise. Só que acho que parte da educação do podcast aqui, parte da nossa missão com a psicologia brasileira e com a sociedade, nesses conteúdos gratuitos, é orientar o pessoal de casa a tentar buscar antes, porque é um favor que você está se fazendo. Então eu imagino que nesse caso, quando chega no contexto de evitação, que começa a dar esses problemas de não poder sair, ou evitar ir aqui, passar no mercado e tal, é quando o paciente chega para você. Sim. Correto? Exatamente. Só que aí ele já passou por todo o histórico de contingência, de reforço, de aprendizagem, né? Então, digamos que é um quebra-cabeça mais complexo de desembaralhar do que se fosse lá no comecinho. Então fica a dica, né, pro pessoal de casa, né? Normalmente, quando o paciente ele busca já nas fases iniciais, é uma criança ou um adolescente, né? No meu caso, eu não atendo criança, mas atendo adolescente. Então, os pais observam que tem algo ali que talvez está bem disfuncional e busca essa ajuda mais cedo, digamos assim. Mas quando se trata do adulto, muitas vezes eles deixam chegar a níveis realmente já preocupantes, digamos assim. Deixa eu só te presentear aqui, que a Armin te mandou um presente, eu esqueço de fazer no começo do podcast. Depois eu te dou ele ali, tá? Combinado. São 2 blusas de treino. E pro pessoal que tá em casa e quiser comprar roupas esportivas com desconto e que ao mesmo tempo são excelentes roupas, uma tecnologia que permite você ir num momento mais profissional, como eu tô aqui vestindo uma roupa da Armin, e depois você sair para eventualmente já do trabalho e tá na correria para treinar, você pode entrar lá no site da Armin e adquirir uma peça com desconto. Tá? Se você usar o cupom ESLEN, basta usar o cupom ESLEN lá no site da Armin que você consegue desconto. Então a pessoa busca realmente o tratamento geralmente quando está com o ápice do problema, né? Sim, isso. Isso, eles normalmente tendem a buscar na fase adulta quando o problema já está bem agravado, quando ele já está tendo prejuízos significativos em diversas áreas da vida, digamos assim. O adolescente eu imagino que seja porque os pais mandaram. Os pais normalmente percebem que há um nível de sofrimento muito grande ali e tendem a buscar o atendimento porque, eu acho que ele é ansioso. Normalmente os pais vêm com essa demanda. Olha, eu acho que ele é um paciente ansioso. E aí depois que a gente vai percebendo um padrão de ritual ali, fica claro que não é só ansiedade, que na verdade é um toque ali, que a ansiedade vem como resposta, né, a essas obsessões, digamos assim. E quando que saiu do guarda-chuva da ansiedade? A gente depois tem que entrar em tratamento, que acho que é interessante. Mas quando que surgiu... Quando que ele saiu do guarda-chuva da ansiedade? Foi no último 2013? O DSM-5 saiu, hein? O DSM-5 foi quando ele saiu do guarda-chuva da ansiedade. Do 4x5 ele começou a ser um transtorno independente, ele começou, né? a ter um bloco próprio. Tá, e aí depois disso, você sabe se tem algum tipo de métrica de aumento ou diminuição no mundo? Ou tá estabilizado? Eslen, eu não sei essa informação, mas eu sei que hoje, como eu te falei, né, antigamente se falava muito desse toque ser raro, e agora os estudos científicos já trazem essa informação de que não é mais considerado tão raro assim. Perfeito. Que é um problema preocupante, digamos assim. E como é que trata a galera que está com... Quais são os tratamentos em termos de psicoterapia indicados? Tá. Antes de eu entrar, posso falar só de mais 2 características que são importantes no toque? Tá. Uma outra característica importante são as neutralizações, né? Então, o paciente ele desenvolve um padrão de emparelhamento. Pensei em Deus.
Eu pensei no demônio, preciso pensar em Deus. Andei para frente, preciso andar para trás. Então, eles começam a emparelhar comportamentos na intenção de minimizar esse sofrimento. E um outro padrão que é bem importante assim são os fenômenos sensoriais. Você me perguntou, Kemi, pode ter só obsessão ou só compulsão? Os fenômenos sensoriais são um exemplo de só compulsão, por exemplo. O paciente, ele fala que ele sente um desconforto muito grande, que ele não sabe de onde vem, não tem nenhum pensamento associado àquilo, e ele começa a desenvolver um padrão de comportamento na intenção de minimizar aquele desconforto. E ele precisa executar aquele comportamento até esse desconforto passar. Então, eu tinha um paciente que ele dizia que sentia essa sensação de vazio, ele não sabia explicar muito bem, e ele tinha um botão mágico. Ele ficava apertando esse botão mágico dentro do bolso dele, né? Um botão imaginário. Olha só. E ele tinha que ficar apertando esse botão até essa sensação passar. Então, normalmente, é uma coisa bem exagerada também. Né? E aí, só para a gente fechar essa parte das características que são bem relevantes ali também, seria que esse paciente ele se torna hipervigilante. Então, ele está atento o tempo inteiro aos estímulos para perceber se ele fez alguma coisa errada. O paciente está dirigindo, ele pensa, acho que eu atropelei alguém, e ele precisa estar atento para ter certeza se ele atropelou ou não atropelou alguém. Né? E, além disso, há uma lentificação muito grande do paciente com TOC, que é uma coisa que interfere muito nas relações sociais. Porque esse paciente, como o ritual precisa ser algo muito detalhado, ele leva esse padrão para outras coisas na vida dele. Então, é um paciente muito lentificado na execução dos comportamentos, sabe? Então, as características, além de, obviamente, da obsessão e da compulsão, você tem a evitação, neutralização e lentificação? A lentificação, emparelhamento. O emparelhamento seriam as neutralizações. Neutralização. E os fenômenos sensoriais. E os fenômenos sensoriais. Perfeito. Eu não sabia dessa dos fenômenos sensoriais. Não se fala muito disso. Hoje já existe, inclusive, uma escala para a gente avaliar se o paciente apresenta fenômenos sensoriais, porque eles são mais comuns ali no período da adolescência, por exemplo. Sabe? Mas é uma característica que é muito importante e é, por exemplo, uma característica que se a gente não investigar muito bem, também não vai vir. Perfeito. Porque não tem uma obsessão ali que está precedendo o... E às vezes nem o paciente não sabe direito. Não. Quando a gente fala de simetria, por exemplo, aqui não, que é tudo lisinho, mas simetria, se você atende num consultório que não é simétrico, o paciente bate o olho ali, ele sente uma sensação de desconforto e ele precisa executar algum padrão de comportamento, às vezes piscar, revirar a cabeça, enfim, ele precisa executar alguma ação para poder minimizar, porque ele não vai ter como ir lá e resolver o problema de simetria, né? Modificar, por exemplo, a estante que está atrás de você, um exemplo, né? Então... é um padrão de comportamento que tende a gerar muito sofrimento, porque qualquer coisa ao redor pode disparar isso. Não existe algo... não, é aquele pensamento, é aquela situação. Pode ser. Você já atendeu algum desses... Você atende muita demanda de toque, imagino, né? Você já atendeu algum, assim, que o toque... Eu sei que é muito delicado falar isso e até em algum nível um pouco polêmico, mas você já atendeu algum paciente de toque que... entre muitas aspas, o toque ajudou ele, tipo, na profissão ou em algum lugar, e ele teve resistência de tratar porque em uma área da vida era útil? Não, eu já atendi muitos casos de toque religioso, onde o paciente me falava, ele tinha um insight ali muito baixo sobre como aquilo poderia prejudicar a vida dele, porque... mas eu só tenho uma relação muito boa com Deus. Entendi. Isso me faz bem ali dentro da minha comunidade religiosa, digamos assim. E realmente o religioso é comum, olha só. Ele é muito comum. Dá um pouco mais de contexto para nós desse religioso, porque acho que é curioso pro pessoal, assim... tipo, você não tá dizendo aqui, que, pelo amor de Deus, né? Que Deus é ruim. Não. Mas, dependendo do nível... Melhor, vou refazer minha pergunta. Você acha que esse toque religioso ele existe porque com mais frequência, porque nós vivemos numa sociedade muito religiosa e aí meio que é o objeto que tá ali pro cérebro direcionar o toque? Quando a gente fala de causas, o fator ambiental ele é crucial no que diz respeito ao toque, né? Então, levantando uma hipótese muito assim do que eu observo. Eu penso que como a gente vive numa sociedade... que essa questão da religião está bem enraizada, né?
isso deve afetar, sim, esse número que a gente vê com relação a tanto o toque religioso, como o agressivo, como o blasfemo de conteúdo sexual, né? Quando a gente vai analisar o contexto da família, numa anamnese, fazer um detalhamento, normalmente essa pessoa vem de uma família que tinha uma certa rigidez com relação a isso, né? Tinha uma visão muito preconceituosa com relação à parte sexual, por exemplo, era uma família que vivia dentro da igreja. Eu já tive, assim, a maioria dos meus casos foram de toque religioso, sabe? E existe aí um grande problema no tratamento porque eles aprenderam a vida toda que aquilo ali era o certo, né? Teve um caso que uma vez eu levei até numa supervisão da BH. Eu já atendi criança, hoje em dia eu não atendo mais porque é meio complexa essa questão com os pais, então eu preferi, como eu migrei completamente para o online, não atender mais criança. Mas essa mãe, ela era muito participativa no tratamento. Só que até a forma de ser participativa, às vezes, pode afetar o paciente sem que os pais percebam. Como assim? A paciente, ela tinha alguns pensamentos e ela me dizia, Kêmia, eu vou ser castigada por Deus, por conta disso que eu penso. E a gente trabalhava, exposição mental em cima daquilo, ela ficava mais aliviada e a mãe me dava um suporte em casa, dizendo, filho, eu não rezo sempre, eu não faço tal coisa sempre. E aí uma vez a mãe dela disse assim pra ela, filha, Deus, ele é muito bom. Ele vai te perdoar por isso que você tá pensando. Então, pra mãe, ela tava ajudando a filha. Não, ele vai te perdoar, fica tranquila. Mas pra menina, como é que chegou? Então, realmente, isso que eu tô pensando é horrível. Exatamente. É horrível, se Deus tem que me perdoar. Eu entendi a ajuda da mãe, mas acho que foi um pouco atravessado. Então, às vezes, quando vem de um contexto familiar muito rígido com relação a isso, quando a gente pega um paciente com toque religioso, que a gente vai detalhar ali o histórico familiar, sempre vai surgir ali o fator religioso presente na família. E geralmente é isso, o ritual é ficar rezando bastante. É rezar, é repetir frases ao contrário, por exemplo, né? Então, eu amo a Deus, ou eu amo ao demônio. Não, eu amo a Deus. E aí eu preciso ficar repetindo essa frase do eu amo a Deus até me convencer. Eu tinha uma paciente que ela tinha em casa um livro que na capa tinha um demônio, né? E aí ela não conseguia olhar para esse livro. Porque ela dizia assim, se eu olhar para esse livro, eu vou estar pecando. E aí um dia ela me mandou uma foto, um vídeo dela gargalhando do lado do livro, né? Ela disse, agora eu já sei que ele não me afeta, né? Mas é todo um processo até que esse paciente entenda isso. Que tá tudo bem ele se expor aquilo ali, que não existe nada de errado. Existem estudos científicos que mostram que 79% das pessoas têm pensamentos muito similares aos do toque. A gente tem esses pensamentos intrusivos bem similares. Só que o que é que difere a pessoa que tem toque da que não tem toque? Eu e você, a gente passa esse pensamento pela cabeça e a gente olha, vida que segue, né? O paciente com toque, não. Ele vai olhar para esse pensamento, e ele vai ruminar, ele vai se achar uma pessoa terrível e vai ter que executar ali algum comportamento para se sentir mais aliviado com relação àquilo. E qual que é o tratamento que a gente tem para essa galera? Hoje, o tratamento padrão ouro é a EPR, né? No caso, a TCC, só que uma TCC diferente da padrão, né? Uma TCC somada aí à EPR. Quando a gente fala sobre a história do tratamento, lá atrás a gente começou com a psicanálise sendo o tratamento ideal, né? E a psicanálise trazia que o toque, ele provavelmente era derivado de conflitos do inconsciente que aconteceram ali na infância, digamos assim. E aí, lá atrás, o Freud, ele tem um paciente que é bem famoso, é um caso muito famoso do Ernest, né? O Homem dos Ratos. Que ele uma vez ouviu de um capitão que existia uma forma de tortura que era pegar roedores e colocar na parte íntima da pessoa que estava sendo torturada. E quando ele escuta essa história, automaticamente ele pensa na esposa dele, ele colocando esse roedor na parte íntima dela. E aí ele acha aquele comportamento assim absurdo. Ele se acha a pior pessoa do mundo por ter pensado dessa forma, né? Então, é a primeira história que surge assim que a gente percebe a possibilidade de que provavelmente aquele paciente ali tinha toque. Uma outra história legal é quando a gente fala da religião, que você falou,
Existem alguns estudos que levantam a possibilidade de grandes religiosos do passado, como Martinho Lutero, por exemplo, se percebe que talvez existia ali a presença de pensamentos obsessivos e por isso eles faziam aquelas, o autoflagelo, né? Aquelas penitências, muito nessa intenção de expulsar esses pensamentos que eles não sabiam muito bem como lidar. Como lidar. Exato. Então, ali no início, a gente tem a psicanálise como esse carro-chefe e o Freud, ele desenvolveu um tipo de tratamento nessa intenção de trazer ao consciente esses conflitos do inconsciente, só que não houve um resultado promissor, né? E aí havia um desestímulo com relação aos pacientes, mas também com relação a quem aplicava a técnica, né? E aí, diante disso, mais à frente, mais ou menos ali em 1966... O Meyer, ele tem 2 casos bem-sucedidos aplicando a terapia cognitiva, mas na época não se deram muita atenção, só eram 2 casos, né? E só em 1970 que alguns cientistas ingleses começaram a aplicar a EPR. Eles, inclusive, foram contra a crença da época, porque se acreditava que se o paciente fosse exposto ao fruto da obsessão dele, ele poderia psicotizar ou poderia piorar muito. Porque na época nem era TOC, eu acho o nome, né? Na época eles pensavam sobre neurose, doença da dúvida. E EPR é exposição com prevenção de resposta. Com prevenção de resposta, isso. Então eles pensaram, não, vamos expor essa galera. Vamos testar aqui o que é que sai disso. E a partir dessa exposição, eles observaram que os pacientes tinham uma melhora de 70%. Só que ainda assim eles falaram assim, quando a gente para o tratamento, eles regridem. O que será que está acontecendo? Nessa época, eles ainda não tinham conhecimento das compulsões mentais, dessas neutralizações, eles não sabiam que as crenças, de alguma forma, poderiam interferir ali dentro do processo. E é quando eles passam a investigar e aí incluem as técnicas cognitivas dentro do tratamento e aí sim eles percebem uma melhora efetiva e percebem uma melhora efetiva no longo prazo. Perfeito. Então, ali, mais ou menos no fim dos anos 70, eles já tinham testado, em média, 200 pacientes e perceberam que o tratamento ideal seria, de fato, a TCC somada à EPR, né? E aí eles observavam ali de 20% a 30% dos pacientes obtinham uma melhora significativa com o tratamento da exposição, com prevenção de resposta. E como é que funciona esse tratamento, mais ou menos? Normalmente, no início do tratamento, a gente faz o diagnóstico do TOC com o paciente e a gente vai começar a avaliar quais são as dimensões do TOC que esse paciente tem. Então, o Cordioli, eu trouxe até aqui o livro dele para mostrar no final, que é um livro ótimo, principalmente para aquelas pessoas que estão com dificuldade de buscar o tratamento ainda. Ele é bem mastigadinho, ele detalha bastante. Ele tem uma ficha de sinais e sintomas, né, em que tem os blocos ali de cada uma dessas dimensões. Então, a gente vai avaliar qual a dimensão que esse paciente está naquele momento. A partir disso, a gente vai construir com o paciente uma lista gradual de exposição. Então, vou psicoeducar o paciente primeiro para ele entender o que é o TOC, porque normalmente chega ali um paciente que ele não compreende nada do TOC, que ele tem um insight super baixo com relação ao TOC. Pacientes que vêm da psicanálise, inclusive, costumam dar um trabalho muito grande, porque são pacientes que ele vem muito resistente ao diagnóstico, com alto nível de criticismo, com insight lá embaixo, ele não compreende muito bem, ele não aceita o diagnóstico. Porque ele tem medo de se expor quando você... Com relação à psicanálise, normalmente é porque dentro do tratamento em psicanálise é visto como uma neurose, né? Visto entendi. De uma outra forma. Então, quando são pacientes que passaram muito tempo dentro da psicanálise, para ele entender dentro do viés da terapia cognitiva é um pouco mais complexo, sabe? Normalmente, esse terapeuta ele vai ter que gastar um tempo muito grande na psicoeducação, para que esse paciente compreenda primeiro o modelo cognitivo, para depois ele compreender o que é o TOC e aí ele realmente avançar dentro desse tratamento. Então, a gente identificou esse padrão, psicoeducou o paciente, corrigiu as bases neurobiológicas, porque sem isso o paciente não vai aprender, né? Então, normalmente, esse paciente, como ele vem num nível de ansiedade muito grande, é um paciente que ele não dorme direito, é um paciente que não pratica exercício físico, é um paciente que tem uma rotina completamente desorganizada e se alimenta super mal.
E há um processo de resistência muito grande aqui nessa etapa para a gente adaptar essas Perfeito. bases, né? Até que eles entendam que, se não corrigir isso aqui, a gente só vai enxugar gelo, né? É um processo. Corrigimos as bases neurobiológicas e agora a gente vai para a exposição. A gente vai lá e faz uma escadinha gradual de exposição e esse paciente vai passar a se expor às obsessões dele sem fazer o ritual, né? Então, por isso que é a prevenção de resposta. O caso de uma compulsão mental, por exemplo. Paciente que ele reza muito, que ele substitui os pensamentos. Tem uma técnica da TCC que eu acho bem legal, que é a história horrível. É uma das minhas técnicas prediletas, na verdade. Quando o paciente ele tem muito receio de se expor a um pensamento, a gente pede que ele escreva uma história horrível. Mas ela precisa ser muito horrível mesmo com aquele conteúdo, né? Uma vez uma paciente escreveu que ela se casou com Hitler, e aí ela matou geral, matou a família dela inteira. Então, um conteúdo bem denso e pesado mesmo. Quando esse paciente ele escreve e lê essa história a primeira vez, o nível de ansiedade vai lá para cima. Ele fica muito ansioso, é desconfortável. Até se a gente pedir para ele ler na sessão, o nível de desconforto é grande. O paciente respira, não consegue ler direito, mas o ideal é que a gente peça, não, se exponha, deixe a ansiedade ir até o topo e depois você vai observar o que é que vai acontecer. Essa ansiedade ela vai descer de forma gradual sem que você, né, não precise emitir ali a compulsão, né, sem que você precise fazer o ritual. Então, o paciente lê a primeira vez essa história horrível, ele fica extremamente ansioso. Numa segunda vez, ele já não fica tão ansioso assim. Numa terceira vez, ele já está bem menos ansioso. Na quarta, na quinta, quando chega na 10ª vez, o paciente já está contando a história rindo. Então, ele já lê aquilo ali, se acabando de dar risada, achando super cômico. E aí é onde acontece o fenômeno da habituação, que é o que a gente busca com a EPR, né? Que esse paciente ele se exponha tanto àquele estímulo ansiogênico que chega um determinado momento que aquele estímulo já não desperta tanto, já não gatilha a ansiedade dele assim, né? Então, ele se dá conta de que ele não precisa mais emitir aquele ritual, porque essa ansiedade vai baixar em algum momento. E no caso de um paciente, por exemplo, que tem a toque de limpeza, chega um momento que o paciente, sei lá, ele tem que passar álcool na mesa sempre antes de trabalhar em casa. Chega um momento que o psicólogo, o terapeuta trabalha com ele um plano de ação, tipo, hoje você vai trabalhar sem passar álcool na mesa. Sim. E vai aguentar a ansiedade. Obviamente, depois de todo o processo de educar, né, e tudo mais e tal. Então, no caso, esse da história horrível é um exemplo, mas dependendo do toque, vocês vão organizando de acordo com onde está a obsessão e a compulsão. Sim, a história horrível, ela normalmente vai funcionar melhor com o paciente que tem uma compulsão mental. Paciente que tem uma compulsão relacionada à limpeza ou algo do tipo, a gente vai ter que estruturar para ele não fazer aquela coisa, né? E às vezes a gente vai fazer isso, como é de forma gradual, a gente vai estabelecer um tempo. Olha, hoje você vai chegar do trabalho e você vai ficar, sei lá, 10 minutos sem lavar a mão, né? Até que a gente chegue a um momento que ele não vai mais lavar a mão, sei lá, vai dormir sem lavar a mão. E às vezes, Wesley, a gente vai precisar servir de espelho para o paciente, né? Então, um paciente que é super... Não posso tocar nisso, eu vou pegar germes, não é legal. Aí chega lá a psicóloga, uma vez numa supervisão, eu vi uma psicóloga falando que fez isso, eu achei sensacional. Ela disse que o paciente todo passando gel na mesinha dela, tal, ela pegou a sola do pé, passou a mão e meteu a língua. Ele olhou, como assim? Por que você fez isso? Ela, porque eu quero te mostrar que não tem problema. Ele, mas você vai adoecer e tal. E depois ela mostrou pra ele, tô bem, não tive nenhum problema, né? Então, muitas vezes a gente vai precisar servir de espelho para esse paciente, para ele perceber, olha, realmente a minha psicóloga entrou e ela não lavou a mão. Então, eu vou tentar segurar aqui um pouquinho e não vou lavar a mão. Então, quando se trata de uma compulsão em termos de comportamento, a gente vai ter que estabelecer um prazo ali de forma gradual para que esse paciente não execute aquela ação. Só que aí tem um ponto importante. Às vezes, esse paciente ele deixa de fazer o ritual, mas ele passa a fazer um ritual encoberto. Como assim? A gente estabeleceu o tempo ali, né? Você vai passar meia hora sem lavar a mão. Só que esse sentido da meia hora não é para que o paciente fique ali 30 minutos, 20 minutos, 10 minutos. Vai viver tua vida e dali a meia hora você... Tem alguns pacientes que eles colam no acordo e aí eles passam a fazer um ritual meio que por debaixo do pano, encoberto. Qual é o ritual? Eu
tô fazendo a contagem. Não é que eu tô vivendo a minha vida, eu tô aqui esperando a meia hora para poder... Então, é tão disfuncional quanto. É tão disfuncional quanto. Ele vai não tá trocando, né, a compulsão. E aí, se o terapeuta ele não tá atento a esse movimento, esse paciente ele não vai evoluir no tratamento. Porque ele não tá, de fato, lidando com o desconforto. Eu arrisco dizer que ele até vai ficar tranquilo, assim, em aumentar mais 10 minutos, porque ele já tem uma muleta ali no outro lado, né? E a ideia é justamente elevar o nível. É meio contraintuitivo para quem tá assistindo, mas quase como se para tratar envolvesse ele se expor a um desconforto, né? Tipo, para melhorar o desconforto, tem que se expor a um pequeno desconforto antes. Se expor ao desconforto, exatamente. A intenção da TCC e... Por que é que normalmente as pessoas perguntam, mas a medicação não resolve o problema do toque? A medicação, ela normalmente entra em cena para reduzir um pouco essa ansiedade, até para que esse paciente consiga engajar no tratamento. Porque às vezes o nível de ansiedade do paciente é tão alto que ele não consegue engajar no tratamento. Então a medicação entra em cena, ela reduz um pouco essa sintomatologia, mas vai ser a TCC que vai educar esse paciente para que ele aprenda a lidar com o desconforto. Então, o paciente ele precisa aprender a lidar com desconforto, ele precisa aprender a lidar com ansiedade, porque na vida vão existir determinadas situações que vai pedir isso dele. Perfeito. Então, se esse paciente ele não aprende a lidar com desconforto, o tratamento foi em vão. E você vê muita necessidade, ou em casos graves, como é que é a introdução do psiquiatra nesse... Não, a medicação ela se torna necessária principalmente em casos em que a gente não está lidando com um toque puro. Uma das coisas que eu escuto muito quando eu falo sobre o toque com as pessoas é assim, nossa, o toque é fácil de tratar, né? Só aplicar exercício, faz ali o protocolo e tá tudo certo. E não é bem assim. Muitas vezes a gente lê ali o manual do Cordioli, a gente lê o protocolo e a gente esquece que o que ele está trazendo ali é um caso muito clássico. E esse caso clássico, ele normalmente é um toque puro. O paciente só tem toque. Mas o que chega para a gente nos consultórios não é um toque puro. É um toque com comorbidades, um toque que o paciente já está vivenciando aquilo ali há muito tempo, já está no nível de rigidez muito grande, Um paciente que tem uma vida completamente caótica, um paciente que tem hábitos péssimos. Então, esse paciente, normalmente, ele vai precisar do auxílio da medicação, porque somente com o tratamento em TCC, ele não vai evoluir. E a depender da comorbidade, na verdade, a comorbidade vai ajudar a piorar o caso. Por exemplo, um paciente que tem toque e depressão. Esse paciente, ele não tem vontade de fazer as coisas, muitas vezes ele fica ali deitado na cama, não sente muito prazer com as coisas da vida. Aí você vai lá e passa um EPR para esse paciente. Você agora precisa se expor. Sem fazer ativação comportamental antes, sem tratar a depressão, a gente não vai conseguir expor esse paciente. Então, muitas vezes a gente vai precisar focar na comorbidade primeiro, para depois conseguir avançar no toque. E aí a medicação, nesses casos, ela costuma auxiliar muito. O paciente tem uma melhora significativa para pelo menos engajar no tratamento, sabe? Só que mesmo com a inclusão da medicação, a gente tem alguns casos que não apresentam um avanço, Hoje, as medicações utilizadas para o tratamento com toque são os inibidores seletivos da recaptação da serotonina e, em alguns casos mais graves, os antipsicóticos. E ainda assim, tem alguns casos que não avançam de forma alguma. E aí é necessário, às vezes, um internamento para fazer uma TCC assistida, somada à medicação. Por que uma TCC assistida? Porque, às vezes, é um paciente que está com inversão do padrão do sono, é um paciente que fica acordado à noite e dorme de dia, é um paciente que não consegue engajar sozinho ali na exposição. Então, a gente interna esse paciente e esse paciente vai fazer os exercícios ali dentro do internamento. Em casos mais graves ainda, de pacientes que não reagiram à medicação, não reagiram à TCC, muitas vezes é necessário passar pela cirurgia mesmo, Então, assim, casos que já se usou extremos. De tudo, os casos extremos, aí o paciente vai precisar passar pela cirurgia. Mas a gente tem resultados muito bons, assim, da somatória da medicação com a TCC. 70% dos pacientes apresentam uma melhora significativa e essa melhora é observada até
depois da alta terapêutica, né? Eu imagino que uma das coisas mais importantes para o paciente que tem toque é a psicoeducação, né? Que para quem não sabe o que é o psicoterapeuta explicar para ele tanto o que é o transtorno quanto como que funciona a engrenagem do funcionamento dele, né? Tipo, como que a engrenagem dele funciona, porque isso é um aprendizado que ele vai levar pro resto da vida dele e, de certa forma, ele tá tendo substrato ali para conseguir, no aperto, quando não tiver mais na terapia, conseguir meio que manejar o comportamento dele mesmo, né? Por ele ter informações. Ao contrário, por exemplo, de um paciente que chega sem saber nada, resistente, que não tem ideia nenhuma de como que funciona. Que é um dos especificadores, inclusive, do diagnóstico, né? A gente observa se o paciente ele tem um insight pobre, ele tem nenhum insight ou ele tem um bom insight. O paciente que tem um bom insight, o prognóstico é muito melhor do que o paciente que tem um insight pobre ou que tem um insight muito baixo, né? Que é justamente essa capacidade de entender o que ele tem, de acreditar que aquilo é um transtorno, porque o paciente que tem um insight ausente, às vezes ele não acredita que aquilo é um transtorno. Ele acha que aquele padrão de comportamento é normal. Aí se diz que, claro que o nível educacional ele não é necessariamente determinante, mas até tem autores e livros de TCC que mostram que o nível educacional digamos que é um fator que aumenta a probabilidade de funcionar a terapia ou seja, que eu quero dizer assim, quando o cara tem um nível de educação mais alto, tem uma chance maior de funcionar, né? Ele vai pegar mais o que tu tá explicando para ele vai ter mais capacidade de entender. Se o paciente ele não compreendeu o que é o toque, ele não compreendeu o que é modelo cognitivo, ele não compreendeu o que é o tratamento, ele dificilmente vai avançar. É claro que o terapeuta tem as suas artimanhas de tentar adaptar o discurso, né? Quando você falar com um cara, sei lá, um caminhoneiro ou um doutor em biotecnologia de Harvard, você vai adequar o discurso de acordo com cada um deles. Então o terapeuta ele tem essas ferramentas de fazer, né? Mas não tem como. Se o cara tem mais capacidade de pegar as ideias, é mais fácil, né? Muito mais fácil. O paciente, quando ele vem com um nível de compreensão melhor ali, ele avança de maneira muito mais significativa. Tanto é que, da minha experiência agora, não de dados científicos, o paciente adulto, ele tende a avançar mais rápido do que o adolescente, por exemplo. O adolescente ele tem uma resistência maior, ele tem uma dificuldade de compreensão maior, ele se sente muito culpado, ele se pune muito por estar agindo daquela forma. Tem uma paciente que ela me fala sempre, ela fala assim, você não sente mais orgulho de mim, né? Porque eu tô repetindo esse padrão. Eu digo, ela, não tem problema. Não tem problema, eu sei que é difícil, eu sei que é assim. Né? Então, essa validação, por exemplo, esse acolhimento, ele é crucial dentro do tratamento da pessoa com TOC. Né? Perfeito. E hoje você, digamos que qual que seria a maior desinformação dentro do TOC, na sua opinião? Em termos de rede social, mito? O que você acha que assim, que a galera fala e você pensa, isso está atrapalhando o negócio? Uma é essa que o toque é raro, né? Que, como eu falei no início. A outra é que essa eu vi numa entrevista na televisão e eu queria correr e me jogar embaixo da cama. Que o toque é um transtorno que só acomete crianças e adolescentes, né? E, na verdade, o dado não é esse. A maioria dos casos realmente acontecem ali na infância e na adolescência, mas existem muitos casos que o paciente é acometido ali entre os 18 e 20 anos e, excepcionalmente, ainda existem casos ali por volta dos 40 anos que normalmente está relacionado a alguma lesão cerebral ou algo do tipo. Então, o TOC não é um transtorno do neurodesenvolvimento, né? Ele é um transtorno psiquiátrico que acomete aí a pessoa ao longo da vida, mas a maioria dos casos acontecem na infância e na adolescência. Uma outra coisa também que costuma causar muito problema com relação ao TOC é as pessoas começarem a olhar para esse comportamento como uma coisa boa, né? Nossa, a pessoa que tem TOC, ela é muito organizada. Né? Então, as pessoas começam a falar, não, a pessoa que tem TOC, ter TOC é bom, eu queria ter TOC, porque as pessoas são organizadas, elas mantêm tudo em ordem, só que aquilo tem um custo psicológico muito grande. Né? E não só psicológico, em termos de relações sociais, uma das coisas que mais prejudica o nosso trabalho é a acomodação familiar, por exemplo. Né? A acomodação familiar, ela está presente em outros transtornos, mas no TOC,
Ela é um problema. O que seria a acomodação familiar? A acomodação familiar é quando a família passa a viver o toque com o paciente. Como assim? Ela passa a manter aqueles rituais com o paciente. Então, os pais chegam para mim e dizem assim, que minha filha fica muito ansiosa. Como é que eu não vou dizer a ela não reze? Mando ela rezar. Minha filha fica muito ansiosa e ela me pergunta 1000 vezes a mesma coisa. Ela me pergunta se ela falhou 1000 vezes. As 1000 vezes eu vou responder, porque eu não quero ver ela ansiosa. Então, os pais, os cônjuges, né, ali as pessoas próximas, na intenção de não ver aquela pessoa sofrendo tanto, elas passam a aceitar e a fazer até os rituais junto com a pessoa, né? Então, tinha um caso, por exemplo, de um idoso que a gente fez numa supervisão sobre toque, que ele já não tinha mais contato com ninguém da família, porque ele tinha esse medo relacionado aos germes, então ele começou como? Ninguém pode abrir as janelas, porque se você abrir as janelas eu vou me contaminar. Então a família não abria a janela. Agora ninguém pode sentar no sofá, porque se sentar no sofá a gente depois vai ter que fazer um processo de limpeza com o sofá, então ninguém senta no sofá. Agora eu não posso mais receber visita em casa. Ele passou a ser uma pessoa sozinha, porque a família, para que ele não sofresse, começou a aderir os rituais, né? E o maior problema que a gente tem ali com relação ao tratamento com toque é 2 contextos familiares. Um é um contexto invalidante, que acha que aquilo é absurdo, né? Não, é um absurdo que você esteja agindo dessa forma, isso aí é só força de vontade, faça, você consegue, né? Isso aí é algum problema religioso que você tem, peça perdão a Deus que vai dar certo. Então, de um lado, a gente tem uma família invalidante, uma família que vive em conflito, e do outro, a gente tem uma família que vive o ritual com o paciente, né? Que faz o ritual, que acolhe ali. E aí, quanto mais esse paciente faz o ritual, mais forte o toque se torna. Se eu tenho alguém da família que está validando isso... Então, meio que o trabalho dos psicoterapeutas também envolve trazer os... Na verdade, imagino que seja um ponto necessário quase, né? É primordial. Não tem como, né? Você trabalha a pessoa, ela sai da terapia, vai para convívio, onde todo mundo meio que vai ser conivente com aquele negócio, né? Aham. E até dá pra entender os pais, né, cara? Eles não querem que a pessoa sofra. É super compreensível. Tem que educá-los também. Aham, né? Não, sobre essa questão da necessidade de ter certeza mesmo, uma das orientações que a gente dá dentro de um processo de psicoeducação é o acordo de responder só uma vez. Né? Então, isso é passado para o paciente, para que ele entenda, para que ele perceba que, olha, minha mãe não está fazendo isso porque ela não gosta de mim, porque ela me odeia, minha psicóloga também não está fazendo isso porque ela não gosta de mim, mas elas estão fazendo isso porque isso é o que vai, eles gostam de usar esse termo, enfraquecer o toque. Entendi. Né? Então, a gente está lutando contra o toque juntos. Uhum. E aí, para os pais, é muito difícil. Quando eles vêm para uma sessão de orientação comigo, eles dizem, Kemi, mas ela veio e me perguntou mais 3 vezes. E eu tive que dizer, lembra? Uhum. A gente combinou que a partir de agora eu só ia te responder uma vez, né? Então, é um processo de educação, psicoeducação para eles também. E eles também precisam lidar ali com o desconforto de ver o paciente sofrendo, mas depois o próprio paciente agradece. Perfeito. O paciente reconhece. Exatamente. Uhum, você vai acabar lidando... Sua qualidade de vida melhora muito, né? Uhum. Você fica mais independente, imagina. Uhum. Começa a abrir espaço para um monte de coisa importante na sua vida, para você fazer e tal, né? Então isso é interessante. Tem mais algum ponto que você acha que vale a pena a gente levantar sobre o toque? A questão dos desafios, né? Você falou que com relação ao tratamento em si, eu te disse que a medicação somada à terapia apresenta aí umas 70% de melhora, né? Mas que ainda assim existem 10% dentro do toque dos casos que não apresentam melhora alguma. E isso é uma coisa que vem uma interrogação, mas por que isso acontece? E aí a gente precisa olhar tanto para o diagnóstico, como para o tratamento, como para a questão medicamentosa, para saber se tudo isso foi feito da maneira correta. Então, dentro dos desafios diagnósticos, o que a gente vê são muitos profissionais despreparados para diagnosticar o toque. Né? Então, como eu te disse, esse exemplo que eu te falei não é um exemplo pontual, que alguém chegou para mim e disse assim, trabalhar o toque é fácil, né? É só aplicar... Muitos psicólogos que eu converso têm essa visão. Na BeHealth, hoje, a gente tem profissionais bem capacitados para atender o toque, né? Puxando sardinha aqui
a nossa empresa. Então, a gente vê profissionais que não têm condições, não conseguem fazer um diagnóstico diferencial, que demoram para fazer esse diagnóstico. Como eu te falei, entre o aparecimento dos sintomas até o diagnóstico, a gente tem um dado aí de uma demora de pelo menos 11 anos. E além da dificuldade do diagnóstico do toque, alguns pacientes têm uma dificuldade, ou alguns profissionais têm uma dificuldade em diagnosticar também as comorbidades, o que acaba atrapalhando esse processo. A gente tem aí 76% dos pacientes apresentam como comorbidade o transtorno de ansiedade generalizada, fobia, ansiedade social. 63% bipolaridade e depressão. Caramba. De 23% a 32% apresentam TPOC, né, transtorno de personalidade obsessiva compulsiva, e ainda tem os casos de 30% que apresentam um transtorno de tique. Ou seja, o toque puro ele é o mais difícil de encontrar. Geralmente, por isso que você fala que não adianta aplicar só a exposição com prevenção de resposta, porque o toque puro de 10 no teu consultório, 3 vão ser toque puro. Exatamente. No caso, de 10 com toque, 3 vão ser puro. Exatamente. Então, não adianta focar só, li ali o manual, no manual tem dizendo que é só aplicar a EPR. Não é bem assim. E até falando sobre essa questão do protocolo, né? Hoje a gente vê... O protocolo ele é extremamente importante, não tem como dizer que não. A EPR ela é fundamental dentro do tratamento do paciente com toque. Mas o que eu vejo é que muitos profissionais, eles esquecem que a gente tem protocolo para transtornos, mas a gente não tem protocolo para pessoas, né? Então, aquela pessoa que chega até o consultório, aquela pessoa com toque, ela é totalmente diferente de uma outra pessoa que já adentrou ali o meu consultório com toque. Algumas dessas pessoas vão apresentar distorções cognitivas consideráveis, crenças disfuncionais bem enraizadas. Outra pessoa já não vai apresentar essas distorções cognitivas, então as técnicas cognitivas, por exemplo, não vão surtir tanto efeito nesse tratamento. Algumas pessoas vão ter as bases neurobiológicas bem ajustadinhas, algumas não, né? Algumas pessoas vão ter esse problema da acomodação familiar, algumas não. Como é que eu identifico isso? Através do detalhamento. Eu preciso detalhar a história de vida desse paciente, eu preciso identificar o que pode estar atrapalhando esse processo para eu me direcionar para aquilo ali. Porque se eu ficar só na aplicação de atividade, esse paciente não vai avançar, né? Então, se eu não tiver um detalhamento, eu vou ficar presa a essa ideia de que o protocolo resolve o problema. E o protocolo ele não me fala para eu olhar para o sono do paciente. Né? Então, é importante que a gente olhe para isso. Então, essa questão do diagnóstico, o paciente que tem um insight baixo, ausente ou inexistente, esse paciente ele vai dar muito mais trabalho, eu vou ter que trabalhar com mais foco ali na psicoeducação. Se vem com uma família que tem uma questão relacionada a uma acomodação familiar grave, processo psicoeducativo constante com essa família. Em casos onde o paciente ele está ali incluso na dimensão de religiosidade, agressividade ou de conteúdo blasfemo, são pacientes que eles vão chegar extremamente resistentes ao tratamento. Ele vai ter vergonha de falar isso com o paciente. Já aconteceu de eu ter que iniciar o processo terapêutico com um paciente com toque, onde ele escrevia para mim e me enviava ou foto, ou me enviava pelo WhatsApp o que ele estava pensando, porque na sessão ele não conseguia falar. Entendi. Não, imagina o cuidado que você tem que ter com o vínculo terapêutico num caso desse, né? Não tem como a gente fazer um tratamento com um paciente com toque sem uma aliança terapêutica bem formada. E existem estudos que mostram isso, que o paciente que ele passa por um processo onde houve uma aliança terapêutica bem formada, ele tem menor chance de recaídas do que um paciente que passou por um processo onde não houve uma aliança terapêutica real, sabe? Então, sem aliança terapêutica, não tem como esse paciente chegar ali. Imagina, Eslin, que você tá aí falando comigo e vem na sua mente, quero ter relações sexuais com a minha mãe. Pra gente que não tem toque, pensamento nada a ver, passou, né? Mas pro paciente que tem toque, ele olha para aquele pensamento, como é que eu vou falar isso para essa mulher? Como é que eu vou dizer exatamente, pra ela? Exatamente. Vai achar que eu tô doente e, sei lá, que eu sou um cara maluco. Então, tu tem que ter essa abertura
E muitas vezes, se você realmente vai reto no protocolo e seco no protocolo, você não fez a psicoeducação necessária, você não criou vínculo para o paciente conseguir se abrir com o profissional. Então, e outra coisa que eu fico pensando, num caso desses, assim, porque o Jean ele bate muito no ecletismo técnico, de você conseguir pegar componentes de outros protocolos e integrar dentro da sua intervenção, desde que faça sentido com a sua formulação de caso. Aliás, se você é um profissional ou estudante de psicologia, no primeiro comentário fixado está o nosso link do Instituto de Psicologia Baseada em Evidências, onde você aprende uma formação completa em psicologia clínica. Convido vocês aí a conhecer. Basta clicar aqui no link do primeiro comentário. Eu fico pensando assim, claro que esse ecletismo técnico não é um oba-oba, fazer de qualquer jeito. Mas, por exemplo, desfusão cognitiva num paciente com TOC não seria uma coisa que eventualmente poderia ser interessante? São coisas que já vêm sendo estudadas, na verdade, né? Porque é meio que o cara tentar abrir aquele pensamento, né, lidar com ele, ou saber que ele chegou ali e conviver com ele, com aquela obsessão. Um processo de aceitação. Né? Exatamente. Não, hoje existem 2 linhas que estão sendo estudadas para agregar ao tratamento com TOC. Uma delas eu não vou saber lhe falar muito bem, mas se você chamar o Iago Baltar, ele vai arrasar, que é a RODBT. Né? A RODBT ela tem se mostrado bastante eficaz em casos de pacientes com TOC que são muito perfeccionistas ou muito rígidos. E até pacientes que têm dificuldade em se relacionar socialmente. Então, a RODBT ela vem para flexibilizar mais aí esse paciente, esses níveis tão rígidos assim, e ao mesmo tempo para aumentar essa intolerância à incerteza que o paciente tem e para facilitar os processos, muitas vezes, de aceitação, mas também para facilitar a comunicação assertiva desse paciente para dizer o que ele tem. Porque o paciente com TOC, ele tem muita dificuldade de falar que tem TOC, ele tem vergonha de falar. E muitas vezes verbalizar sobre isso vai ajudar na manutenção dessas relações, principalmente quando se trata de relações de trabalho. Né? Então, a RODBT ela é uma das linhas que vem sendo estudadas e a outra é a terapia cognitivo-processual. Né? Então, hoje já vem se falando aí sobre essa questão de trabalhar o processo de aceitação com o paciente, de aderir a uma exposição com base em valores, né? Porque se a gente pega aí essa questão da vida significativa, a chance do paciente engajar dentro desse processo seria maior. E aí a terapia cognitivo-processual, ela soma várias estratégias diferentes, visando ali trabalhar os processos subjacentes do paciente, explorar a transformação de esquemas cognitivos e emocionais, né? Então, um último congresso que a gente teve aqui da psicologia baseada em evidências se reforçou muito isso, sabe? O quanto trabalhar os valores com o paciente com TOC seria primordial para que ele avançasse. E é uma coisa que eu falo muito com os meus pacientes, eu não estou aqui com vocês para tratar transtorno. A gente está aqui para agregar uma vida significativa, para dar sentido a essa vida, né? Então, é o que a ACT traz muito bem, que provavelmente é o futuro aí com relação ao... E a galera da psicologia tem que começar a aprender cada vez mais a não ficar só abordagem, protocolo, porque isso está começando a ser repensado dentro da ciência, né? Kemi, diga aí quais são as suas redes para a galera te achar, e imagino que você produz o conteúdo lá para educar a galera sobre TOC, onde que eles podem te encontrar? Kemi Brito _ e o outro local que eles podem me encontrar é na BeHealth, né? Legal. Lá, aqui na descrição também, quem precisar de ajuda aí com atendimento psicológico. E lá no IPBS Summit, estaremos lá. Exatamente, estaremos lá. Estamos bem empolgados para esse evento. Obrigado pela sua presença. Mostra o livro aí que você trouxe para a galera. Sim, o livro do Cordioli. Vencendo o transtorno obsessivo compulsivo. Essa aqui, ó. Esse livro do Cordioli, ele é um livro... Foi dirigido? Ele é um livro que ele é um manual, né? Ele serve tanto para pacientes como terapeutas. E ele é um livro que ele é muito mastigado, sabe? O paciente pode comprar também? Ele pode comprar. E o Cordioli, ele até traz isso, que ele não é um livro com viés para que você faça um autodiagnóstico. Mas se há um paciente, por exemplo, que ele tem dificuldade em acessar o processo terapêutico, seja por questões financeiras ou por problemas outros...
aqui é um excelente caminho para iniciar o processo psicoeducativo e também para iniciar a EPR, porque ele traz algumas atividades, ele faz alguns quiz com relação ao conhecimento, mas ele também traz uma estrutura para que esse paciente ele comece a identificar as possíveis dimensões que ele tem e como ele pode fazer esse processo expositivo. Legal. Bem bonita a capa do livro. Né? Bastante. Ele é ótimo. Kemi, obrigado pela sua presença. Espero que daqui a algum tempo a gente consiga fazer mais um para trazer umas atualizações para a galera. Acho que sistema de saúde mental sempre são interessantes, principalmente quando vem pessoas competentes nas suas áreas aqui falar, né? Frente a tanta desinformação que a gente tem na rede. Pessoal, se inscrevam aqui no canal, compartilhe esse episódio com quem você acha que tem interesse e nós nos vemos na semana que vem. Obrigadão.